mas acho que podemos começar. Então, os Toastmasters e em particular a nossa área têm a preocupação de começar a preparar a transição das sessões do online para o presencial. E as sessões híbridas refletem essa preocupação e estão claramente na ordem do dia. O próprio EasySpeak já se adaptou um pouco a esta realidade e já é possível organizar a agenda, registar as presenças, quer online, quer físicas. Na nossa área, o Viana Toastmasters foi o pioneiro e já construiu um conjunto de boas práticas para as sessões híbridas. Abrimos, portanto, o COTE com uma sessão do Viana Toastmasters, embora seja um pouco mais curta que o habitual, terá cerca de 40 minutos, vamos poder ver discursos preparados, discursos de avaliação, discursos de improviso e todas as funções neste formato. A Toastmaster da sessão vai ser a atual presidente, que é a Tina. A Tina é Toastmaster desde 2016, já teve várias funções desde essa altura, funções de direção. Quando lhe perguntamos qual é o impacto que os Toastmasters tiveram na sua vida, a Tina respondeu-nos que ajudou a ultrapassar o receio de se expor e que, graças aos Toastmasters, a comunicação flui mais facilmente. Nos tempos livres gosta de treinar, gosta de ler e a sua citação, ou pelo menos a sua frase preferida é: se eu não gostar de mim, quem gostará? Que eu acho que é excelente. E eu pergunto-te, Tina, e se não for o Viana a convidar-nos para uma sessão híbrida, quem seria? Passo-te desde já a palavra, uma salva de palmas para a Tina e para o Viana, para todos os membros do Viana Toastmasters. Obrigada, Ana Rita, obrigada, Marco. Eu começo por agradecer a todos a presença nesta nossa sessão, é mais uma sessão híbrida do Viana Toastmasters. Além de agradecer a cada um de vocês, porque estamos no COTE e estamos também nesta sessão, eu quero agradecer de uma forma muito particular a todos os membros do Clube de Viana. E quero agradecer porquê? Por toda a dedicação que cada um de vocês tem, pelo compromisso, não só com o clube, mas com o vosso crescimento e com o crescimento de todos os membros. Eu sei, e cada um de vocês também sabe, que nem sempre é fácil, principalmente nesta altura, nestes tempos que correm, onde temos que fazer umas sessões diferentes, não foi assim que nós conhecemos os Toastmasters, e muitas das vezes não nos apetece ir à sessão, não nos apetece fazer uma função, nem nos apetece sequer preparar um discurso, e o primeiro pensamento é sempre desistir. Também sabemos, e isto sabemos todos, que há muita gente que fala muito, mas que faz muito pouco. No entanto, nós temos a certeza que não somos assim. E a prova disso é que estamos hoje no COTE, todos juntos, todos lindos, com estas imagens do clube e com estas t-shirts, e que estamos a fazer uma sessão para todos, para mostrarmos realmente as boas práticas de uma sessão híbrida. É um orgulho para mim ter-vos comigo neste percurso de presidente, nesta fase que é um bocadinho mais desafiante. Vocês são os melhores. Obrigada. E porque é uma sessão diferente, porque temos um desafio. O desafio de hoje não é a sessão híbrida, mas sim fazê-la em 40 minutos. E como é que isto vai funcionar? Vocês já têm colocado no bate-papo a agenda e podem consultar e ver que há funções que não estão. Não está a função do Sergeant at Arms, não está a apresentação dos objetivos do discurso preparado, não temos também a avaliação escrita desse mesmo discurso e temos os tempos de cada orador mais reduzidos. Por isso eu pedi a cada um de vocês que está a participar nesta sessão que fosse muito assertivo no feedback, de forma a nós cumprirmos este desafio com sucesso. Não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer. Porque é uma sessão normal, não pode faltar a palavra do dia. Hoje, quem está a cargo dessa palavra é a Maria da Conceição, que nos vai dizer a palavra que devemos usar. Maria da Conceição, a palavra é tua. Por aqui. Obrigada. Escolhi para a palavra do dia exímio. Exímio, cujo significado é
que revela perfeição naquilo que faz e que tem como sinónimo excelente. Eu já pedi à Dionísia, também está no bate-papo, podem consultar e eu solicito que nas vossas intervenções utilizem a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Temos também o zelador do tempo, que está a cargo da Ping. Ping, podes, por favor, partilhar connosco como é que vais desempenhar a tua função online? Boa tarde a todos. Eu sou a zeladora do tempo. O meu papel é ajudar-nos a executar a sessão dentro do tempo previsto, com estas três cores: verde, amarelo e vermelho. E podem ver no ecrã, eu vou partilhar agora. Podem ver na agenda que a sessão é condensado, então a duração para discursos e avaliações vai ficar diferente. Obrigada. Obrigada, Ping. Sabemos que fazer a avaliação geral de uma sessão normal é desafiante. Fazê-la numa sessão híbrida é completamente diferente, certo, Edith? Está correto, Tina. Nesta sessão híbrida e nesta sessão relâmpago, para além de estar atenta e avaliar a todas as funções que estão a ser desempenhadas nesta sessão, estarei atenta também a mais alguns pormenores e que exigem pelo facto do formato da sessão ser híbrida. Obrigada. Obrigada, Edith. E como que faz uma sessão? São os discursos. Hoje temos um discurso preparado que é da Ana Sofia. Não tenho dúvidas que farás um discurso exímio e o título do discurso da Ana é Moldar as necessidades às necessidades do outro. Ana Sofia, estás preparada? Olá, boa tarde a todos. Estou sim preparada, Tina. Obrigada. Hoje, um ano após a minha entrada no Viana Toastmasters, clube no qual entrei com o objetivo de melhorar as minhas competências de comunicação e liderança, deparei-me com um projeto que dissipa grande parte das minhas dúvidas. Estava claro para mim o que era liderança. Levar os outros a seguir-nos, motivando-os através do exemplo, despertar nos outros a vontade de fazer, ter a capacidade de motivar, influenciar, inspirar um grupo de pessoas com o fim de atingir objetivos, entre tantas outras definições deste conceito. A grande questão que sempre se colocou foi como motivar os outros a seguir-nos? Como posso, de facto, liderar eficazmente uma equipa? Que tipo de técnicas ou estratégias devo utilizar com esta equipa que lidero? Se as pessoas não são todas iguais, como é que eu posso liderar de igual forma com todas elas? Impôs-se-me um questionário como parte deste projeto. Qual seria, afinal, o meu estilo de liderança? Curiosamente, passei de forma direta aos resultados. Liderança burocrática, autoritária, inovadora, pace setting, democrática, afiliativa, coaching e altruísta. Desconhecia grande parte destes conceitos, portanto informei-me sobre cada um deles. Claramente identifiquei-me automaticamente com alguns. Fiz o teste. Estilo de liderança democrático. Ok, soa bem. Dei por mim a refletir acerca das situações em que tive que assumir uma postura de liderança. E a pensar de que forma atuei e lidei com estas mesmas situações. Com efeito, sempre me pautei pela tomada consensual de decisões e pela oportunidade de participação ativa de todos os envolvidos. O que realmente me importa e aquilo que pretendo verdadeiramente é alcançar soluções que sejam benéficas e viáveis a todos os implicados, não fosse eu da mediação. Mas, de forma a dar-vos um exemplo muito concreto, partilharei com vocês uma situação muito específica de liderança com a qual me deparei.
Ao longo do meu percurso universitário, assumi durante 3 anos a função de delegada de curso. Entre as várias componentes desta função, uma destas componentes, um destes objetivos que me competia era assegurar a construção de turnos. Então, um dos maiores desafios com o qual me deparei foi organizar a turma composta por 60 pessoas em 2 turnos. Acontece que neste último ano que tive esta função, a turma tinha 60 pessoas e, portanto, 30 teriam que ocupar uma turma de recursos humanos e outros 30 uma turma de mediação. O grande problema foi que cerca de 90% destas pessoas queria ficar em recursos humanos e não em mediação. Agora digam-me, como é que podemos separar 60 pessoas em 2 grupos de 30, sendo que isto diz respeito à vida pessoal de cada um? Foi esse o meu desafio. Foi aí que tive que entrar no meu momento de liderança, foi aí que tive que assumir a responsabilidade de conseguir separar estas pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: assumi uma postura de liderança democrática. Primeiramente, coloquei os meus colegas a conversar uns com os outros e a perceber porque é que o facto de incorporarem um turno de recursos humanos era mais importante do que incorporarem um turno onde as pessoas tinham que ir para a mediação. Feita esta distinção e colocando os meus colegas a conversar, tive a oportunidade de que entre eles conseguissem chegar à conclusão de que efetivamente incorporar um turno de recursos humanos não seria assim tão importante. E consegui dividir os colegas de forma mais equalitativa. No entanto, e face às minhas carências relativas a outro tipo de lideranças, tive alguma dificuldade em orientar um pequeno grupo de pessoas que manteve a decisão muito fixa de continuar em recursos humanos. E, portanto, os meus turnos não estavam aqui ainda equilibrados. Desta forma, o que é que eu fiz? Tive obrigatoriamente que delegar esta função a superiores. O que eu quero que entendam com este exemplo é que, como podem perceber, nem sempre um único estilo de liderança se adapta aos diferentes contextos e às diferentes pessoas. Então, aquilo que mais valioso retiro deste projeto é entender que o fundamental num momento de liderança é moldar às necessidades do outro. Moldar às necessidades do outro. Nem sempre o mesmo estilo de liderança se adapta a diferentes contextos e a diferentes pessoas. Eles devem ser adaptados não só em função dos objetivos gerais, daquilo que pretendemos alcançar, mas em função daquilo que cada uma das pessoas envolvidas necessita em cada momento. Então, assumir uma postura de liderança exige muita responsabilidade da nossa parte, exige conhecimento e sentido de adaptação. Desenvolver estes estilos de liderança só será possível se os colocarmos em prática no máximo de contextos que nos forem possíveis. Então, por favor, moldem-se às necessidades dos outros. Obrigada. Obrigada, Ana, parabéns pelo teu discurso. Apesar de nós não termos aqueles 2 minutos de avaliação escrita, a Ana já colocou no bate-papo o e-mail dela, é o que tiramos de todas estas sessões, é o feedback que cada um dá a este tipo de discursos e é sempre importante depois vocês enviarem à Ana algumas considerações que achem importantes sobre a apresentação que a Ana fez. E passamos para a parte mais divertida das sessões, mais descontraída, digamos, que é a parte dos discursos de improviso. Quem está responsável por isso hoje é o Ricardo Peixoto. Eu pensava que se safava a não entrar na sessão, mas não, conseguiu entrar. Ricardo, eu passo-te a palavra e o palco. Obrigado, Tina. A nossa vida é feita de improvisos, seja no trabalho, na família, em qualquer contexto social em que nos movemos, discursamos sempre de improviso. É sempre uma navegação à vista. E nada melhor do que este palco para treinarmos as nossas competências e capacidades de improvisar. Portanto, eu vou convidar 2 elementos a participarem neste momento de evolução e de otimização de capacidades. Então, voluntários,
Olha, tens aqui uma mão. Consegues ver esta mão, Ricardo? A mão parece o do António, é? É outra. António! Temos um voluntário. Então temos um no presencial e temos um online, pode ser, por exemplo, o Jorge Oliveira. Aceitas o convite? O desafio? Boa! O tema que eu escolhi para os Table Topics de hoje tem muito a ver com a sessão que estamos a desenvolver. É uma sessão híbrida. Por definição, híbrido resulta do cruzamento de espécies. Tem elementos diferentes na sua composição. O híbrido conjuga coisas diferentes, sendo por vezes até contrário às leis da natureza. Portanto, se calhar vou começar pelo Jorge. Jorge, vou-te convidar a fazer um discurso improviso. Hoje é mais curto, tens no máximo 1 minuto, em que podes contar uma história real ou fictícia que conjuga dois elementos diferentes, mas conjugados, resultam numa coisa híbrida muito interessante. Vou-te convidar a falar sobre o cruzamento entre gin e água tónica, da qual resulta o famosíssimo gin tónico. Jorge. Obrigado, Ricardo, pelo desafio. Se vocês serem como eu, para muitas das bebidas que existem, só começaram a apreciá-las já bem depois dos 30. Isto aconteceu comigo com o vinho e aconteceu com outras bebidas. Com o gin, na realidade, eu creio que se calhar só depois dos 40, porque neste momento ainda não sou apreciador de gin. Mas há um aspecto interessante da água tónica, é que, apesar de não ser apreciador da água tónica enquanto miúdo, sou neste momento. Portanto, não sou ainda apreciador do gin, mas já sou apreciador de água tónica. Mais com menos, dá menos na matemática, mas aqui não, porque gin tónico, aí sim, já sou apreciador. Portanto, provavelmente mais daqui a um ano eu também já estarei aqui a dizer que adoro gin tónico, adoro gin, adoro água tónica e amo gin tónico. Obrigado. António, o híbrido que para ti escolhi conjuga duas coisas que eu gosto muito e que conjugadas fazem ainda algo mais sublime, que é o cruzamento entre o queijo e a marmelada, do qual resulta, se preferires, um Romeu e Julieta. António. Mas quantas vezes é que eu tenho de te dizer, mãe? Eu não gosto de queijo. Bolas, porque é que sempre que eu vou para a escola tu me mandas um pão com queijo? Não percebo. Caros Toastmasters, este foi um dos problemas com os quais eu me confrontei na minha infância. Eu odeio queijo. Detesto queijo. E então, quando não era a minha mãe a preparar o meu lanche para ir para a escola, quando era a minha avó, ela colocava marmelada. Só que há outro problema. É que eu também não gosto de marmelada. É demasiado doce. E só de pensar em misturar queijo com marmelada, não, por favor. Isso é a última coisa que eu quero. Embora eu goste muito de Shakespeare e Romeu e Julieta, por favor, não me ponham Romeu e Julieta na boca. Será que isso faz de mim um híbrido apreciador de Santos? Obrigado. Muito bem. Parabéns, António. Parabéns, Jorge. E parabéns, Ricardo. Eu acho que estás na sessão online, no entanto, Ricardo, o lanche é feito aqui, portanto esperamos pelo gin e pelo queijo e pela marmelada daqui a pouco. Há duas funções que estão a ser desempenhadas também online, que são o contador de hesitações, que está a ser desempenhado pela Dionísia, que depois nos vai mostrar e dar o seu feedback, e temos também o zelador da gramática, que está a ser feito pela Maria da Conceição, que está presencial. Passamos à última parte desta sessão, que são os feedbacks. E alguns são curiosos, porque foge de uma sessão normal presencial. Nós, enquanto sessão híbrida,
há certos aspectos que temos que ter em conta quando estamos numa sessão híbrida, neste caso, tudo o que se passa online e o que se passa presencial, muito do que se passa aqui vocês não têm essa noção e vão agora nas avaliações perceber realmente como é que o podem fazer da melhor forma. Para começar esta avaliação, eu queria pedir à Bruna, que é a avaliadora do discurso da Ana Sofia, para nos dar o feedback e dizer como é que correu a prestação da Ana Sofia. Bruna, tens a palavra. Obrigada, Tina. Boa tarde a todos. O discurso da Ana tinha como tema moldar as necessidades do outro. Dos pontos fortes, podemos destacar que questionou o público quando iniciou o seu discurso e assim envolveu o público no seu discurso e teve consciência que existia um público. Conta a sua história e o seu estilo de liderança, o que faz crescer o interesse pelo tema. Teve um final muito forte, com uma mensagem sobre o que deve ser a liderança. Foste exímia, Ana, nesta mensagem sobre a liderança. Relativamente ao que pode ser melhorado neste discurso, a Ana podia falar com mais pausas, pois teve uma velocidade um pouco acelerada, e quando termina momentos em que estás a trocar de assunto ou vais explicar a tua história, podes fazer uma pausa maior para conseguirmos ter essa percepção que vais mudar de história. De destacar que podes melhorar, e desafio-te isso a usar um tom de voz diferentes, por exemplo, quando introduziste a frase agora digam-me, podias ter dado aqui um tom de voz mais robusto para chamar a atenção ao público. E também outro ponto de melhoria era usar as mãos. Quando estavas a explicar, por exemplo, que tinhas 2 turnos, podias mostrar um turno, outro turno, e explicar que eram 2 turnos diferentes, usar mais o corpo. Mas de resto, foi um discurso muito bem conseguido, tiveste um tom natural e estavas preparada e agarrou-nos, pelo menos a mim deste lado, ao teu discurso. Obrigada. Obrigada, Bruna, pelo teu feedback à Ana Sofia. E o Nuno Pereira esteve muito atento aqui às misturas feitas pelo Jorge no gin e na água tónica e aqui à marmelada e ao queijo do António. Nuno, queres dar o teu feedback ao discurso dos dois, por favor? Claro, Tina. Hoje tivemos efetivamente um híbrido de discursos, com um presencial e com um online. E foi quer um, quer outro, foram exímios à sua maneira. Vou começar pelo fim, vou começar pelo António, que foi o segundo a discursar, mas foi também o primeiro a voluntariar-se. E obrigado, António. Não sei como o Ricardo conseguiu perceber que era logo a tua mão. Quero ainda dar-te uma nota. Deste bem a volta ao texto, conseguiste perceber, não era bem aquilo que estavas à espera, não pediste exatamente aquilo que o Ricardo te solicitou, mas conseguiste dar-lhe bem a volta. E com isso tiveste, em particular, uma grande introdução e uma grande conclusão. Aquilo que eu não consegui encontrar foi aspectos de melhoria, efetivamente. Mas hei de chegar lá. Se calhar aqui o problema do híbrido foi o problema. Continua assim, foi um grande discurso. Parabéns. Mais uma vez. Jorge, olá. De Braga para Ponte de Lima. Para o mundo. É isso, a vantagem do online, podemos estar cada um em seu local e falar um bocadinho, improvisar ou discursar ou avaliar até, neste caso. Obrigado por voluntariares nesta sessão especial. Tiveste um desafio que o Ricardo te deixou. A parte pior acho que foi tu não teres acesso ao gin que ele tinha na mão. Essa é que era a parte mais complicada. Mas conseguiste dar a volta e abordar o assunto também, tal como o António, de uma forma distinta daquela que se calhar o Ricardo estava a pedir. Mas é isso a beleza do discurso de improviso. E tu conseguiste nesse aspecto de dar a volta, de apresentar um discurso de forma exímia. Podemos usar essa palavra hoje que está em voga. Quero ainda
No entanto, tem aqui um aspecto que acho que tu podes melhorar um bocadinho. Tu tiveste uma postura demasiado fixa, como estás agora, precisamente. Aproximaste da câmara e ficámos demasiado focados na tua cara. Não é por ser feio ou bonito, é simplesmente não podemos ver o resto do teu corpo e o resto das tuas mãos, que é algo que depois se perdeu um bocadinho e tinhas um movimento de gestos um bocadinho mais reduzido, dessa forma. E continua. Esperemos, contamos contigo nas sessões do Viana e a todos, apareçam. Obrigado. Obrigada, Nuno, pelo teu feedback. Dionísia, queres mostrar-nos como é que nós nos comportamos com as hesitações? Olá, Tina. Claro que sim. Eu vou então partilhar o meu ecrã e mostrar-vos como é que correu as hesitações hoje. Até ao momento temos alguns vencedores, portanto, digamos que Tina Freixo, Bruna Parente e António Reis Pereira são, até este momento, os vencedores das hesitações, sem qualquer tipo de hesitação até ao momento. Neste momento estamos com cerca de 21 minutos de sessão, o que dá 0,57 hesitações por minuto, se tivermos em atenção todos os as, os ens e os que foram sendo feitos, e um estalar de língua também, mas atendendo aos resultados. Eu penso que é uma grande salva de palmas para todos, estamos muito bem ao nível de hesitações. Precisamos, sim, de aprender a respirar um bocadinho mais. E então o nosso resultado na próxima sessão, que é o que eu espero, será um valente 0 em todos os campos. Obrigada e até já. Obrigada, Dionísia, exímia no teu feedback. Parabéns. Em relação à gramática, Maria da Conceição, como é que nós estivemos? Partilha, por favor, connosco o teu relatório. Obrigada, Tina. Caros Toastmasters, estamos perante um grupo de exímios oradores. Parabéns a todos os membros Toastmasters. Estiveram brilhantes. Do meu relatório, em relação à palavra do dia, registro a Tina Freixo mencionou 3 vezes a palavra do dia. A Bruna Parente utilizou a palavra do dia uma vez. O Nuno Filipe Pereira utilizou a palavra do dia uma vez. Os restantes intervenientes não fizeram qualquer uso da palavra do dia. De uma forma geral, em relação à gramática, estiveram todos irrepreensíveis. Utilizaram o português com as suas regras gramaticais e com vocabulário rico. Um aspecto a melhorar sugeria a Bruna Parente, que utilizou a expressão estás, em vez de utilizar o verbo, portanto, é na oralidade que cometemos algumas vezes esta incorreção de comermos, digamos assim, um bocado do verbo. Recomendo então que utilizes estás ou estavas. Tu utilizaste, Bruna, estás ou estavas. A sessão não teve nenhum registro de erudição que mereça nota significativa. De uma forma geral, em conclusão, diria que recomendo que estejam atentos à palavra do dia, que é uma forma também de sentirem que podem integrar no vosso vocabulário novos enriquecimento do nível lexical. Muito obrigada. Obrigada, Conceição. E vamos agora perceber com a Ping se estamos a cumprir este desafio e se estamos dentro do tempo. Ping, por favor. Boa tarde outra vez. Eu vou partilhar a minha ecrã para ver se estamos no tempo ou não. Parabéns, estamos cumpriu on time, cumpriu no tempo.
Podem ver na ecrã que estamos todos... o discurso da Ana demorou só 5 minutos e 55 segundos. E tem algumas que estava na amarela, mas não é grande problema. Estamos ainda no tempo. Parabéns a todas. Obrigada, Tina. Sim. Obrigada, Ping. Estamos a cumprir então o nosso desafio dentro do tempo. Uma das funções mais desafiantes nestas sessões é o avaliador geral. Edith, estás preparada para partilhar connosco as tuas considerações? Sim. Bem, vou ver se consigo cumprir o tempo. Vou fazer por isso. Tina, como Toastmaster, estavas centrada na câmara, conseguimos te ver perfeitamente. Explicaste a agenda, ou melhor, esta agenda especial, uma vez que estamos a fazer uma sessão em 40 minutos, uma sessão relâmpago, digamos assim, colocaste bem a voz, nós do lado de cá conseguimos te perceber muito bem, perfeitamente. Articulaste muito bem e de uma forma muito ágil os diferentes momentos, que era o teu desafio para hoje, conseguir articular exatamente estes momentos de uma forma fluida, mas também que fizesse algum sentido e foste recorrendo também às situações, por exemplo, nas coordenações de improviso, foste buscando o gin e o queijo e a marmelada e foste nos brindando com a tua boa disposição. Mais diferentes momentos da sessão e estiveste a introduzir as pessoas que tiveram uma função na sessão e que não apresentaram a sua função, também as apresentaste no momento intermédio entre o discurso preparado e o discurso de improviso. Maria da Conceição, enquanto grammarian e na palavra do dia, ao fazer a apresentação da palavra do dia, utilizaste o apoio do papel, muito, muito bem, e a palavra exímio estava perceptível, embora a descrição não estava. Contudo, esta questão foi suprida quando a Dionísia partilhou logo no início da sessão a expressão e a sua descrição, o seu conceito no bate-papo. Depois, quando fizeste o relatório da palavra, o teu relatório enquanto grammarian, fizeste a separação entre a palavra do dia e fizeste depois o relatório da gramática. Estiveste a dizer que nós estivemos todos bem em termos de português e fizeste uma sugestão de melhoria à Bruna especificamente, o que demonstra que estiveste atenta a todas as intervenções. E, por fim, ainda recomendaste o uso da palavra do dia para enriquecer o nosso léxico. Ricardo Peixoto, enquanto coordenador de improvisos, fizeste uma introdução onde explicaste qual é a utilidade do treino de discurso de improviso, que a todo momento isto pode nos ocorrer. E foste muito criativo na escolha dos temas que apresentaste, quer ao Jorge, quer ao António. Parabéns por isso. E depois também estiveste muito bem ao convidar uma pessoa que estava no presencial e outra pessoa que estava online, demonstrando que dá perfeitamente para conseguir conciliar estes dois mundos na sessão híbrida. Bruna, enquanto avaliador de discurso, apresentaste os pontos fortes, fizeste a enumeração e também transmitiste à Ana Sofia quais foram as sugestões de melhoria. Utilizaste o formato espécie de sanduíche, em que no final depois encorajaste a Ana para o próximo discurso. Parabéns, estiveste muito bem. Nuno Filipe, enquanto avaliador de improvisos, fizeste, também adotaste o formato de sanduíche para dar o teu feedback quer ao Jorge, quer ao António, embora no António não conseguiste apontar uma sugestão de melhoria. Qual era a sugestão de melhoria que eu te apresentaria, Nuno? Ser um bocadinho mais objetivo na transmissão do feedback. Esta sessão é uma sessão relâmpago e excedeste um bocadinho na gestão do tempo. Dionísia, aqui vou-te fazer a avaliação enquanto contador de hesitações em uma espécie de Sergeant at Arms.
uma vez que tu colocaste no bate-papo a agenda e as regras das sessões. Estiveste muito bem nesta partilha para partilhar com as pessoas que estão online quais são as regras da sessão. No relatório foste muito sucinta, mas foste exímia no teu trabalho a partilhar a grelha de avaliação da avaliação das hesitações. Enquanto, digamos, de chapéu de Sergeant at Arms, que ainda não está muito bem definido, a única coisa que julgo que poderia ter sido partilhada é a grelha de avaliação do discurso da Ana Sofia. Ping, como zeladora do tempo, apresentaste a tua função partilhando o ecrã, partilhando a agenda e explicando perfeitamente os tempos mínimos, médios e máximos e demonstraste quais eram as cores a que teríamos que estar atento. O que é que te faltou nesta explicação? Dizer o que é que acontecia quando o tempo máximo é excedido. Depois partilhaste o relatório no ecrã e julgo que é uma forma muito mais fácil de todos os participantes conseguirem ver como foi a participação em termos de tempo. Por fim, só tenho, de uma forma geral, queria só relevar a questão do enquadramento do António no presencial. Às vezes o António movimentava-se no palco e cortava um bocadinho a testa dele, e por um lado positivo, o facto do António ter aparecido no ecrã para receber o feedback do Nuno. E é isto, muito obrigada. Obrigada, Edith. Esse feedback que vem desse lado em relação ao que acontece aqui presencial é algo que nós não temos noção e desde que começaram, eu estava a comentar há um bocadinho com o António, desde que começaram estas sessões híbridas, eu não estive ainda desse lado, portanto não tenho sequer noção como é que funciona e como é que nós passamos a imagem e o som para vocês que estão a ver-nos online. Esta sessão penso que está dentro do tempo, estamos a cumprir o desafio que nos foi colocado. No entanto, achamos que há considerações importantes que gostávamos de partilhar com vocês sobre as sessões híbridas. Eu vou sentar-me para partilhar e para ler aqui um bocadinho, tenho medo de me esquecer de algumas. A primeira consideração que devemos ter e que nós tivemos antes de iniciarmos as sessões híbridas foi isso mesmo, se valia a pena ou para que é que nós iríamos iniciar as sessões híbridas. E isto surgiu no momento que nós percebemos que alguns membros estavam um bocadinho desmotivados, porque como eu referi inicialmente, nós conhecemos os Toastmasters de uma forma presencial e fazê-lo online quebra alguma ligação. Esta solução de fazer a sessão híbrida ajudou com que os membros se mantivessem e que fizessem aquilo que mais gostam, conseguimos abranger toda a gente. Portanto, um ponto decisivo vale a pena para os membros, é importante para todos, fazer uma sessão híbrida é benéfico para membros e para o clube, é o que devemos considerar. O segundo ponto importante também é chegarmos mais cedo, como fazíamos nas sessões presenciais, agora com o desafio acrescido de marcarmos o chão, era o que a Edith estava a dizer há bocadinho, se encaixamos na câmara, se o som está a funcionar, nós chegamos mais cedo, fizemos uma sessão antes para vermos se o som estava a chegar bem desse lado, como é que estava a luz, como é que nós nos devíamos posicionar. Portanto, é muito importante chegarem antes e ver se nada está a falhar, apesar de que poderá acontecer sempre alguma coisa que falha na sessão, no entanto é importante definir como é que as coisas vão estar. Outro ponto importante quando chegam é o computador. É muito importante, que vocês não conseguem ver, mas o computador está e deve estar sempre virado para o orador e no meio da plateia. Nós não podemos estar muitos, porque dadas as regras não podemos estar muitos, nós estamos 3 presencial, mas se fôssemos uma plateia enorme, sempre no meio, para nós podermos olhar para vocês e para as pessoas que estão próximas do computador e não desviarmos o olhar. Acreditamos que desta forma conseguimos passar uma mensagem mais clara e é mais agradável para vocês que estão desse lado a ver-nos no presencial. A questão aqui do Toastmaster. Porque é que eu estou sempre aqui na imagem? Já nos aconteceu e tudo isto que eu estou a partilhar com vocês, nós já passamos por isto e sabemos que funciona melhor desta forma. Aconteceu de estarmos numa sessão híbrida e de repente a sessão passar só online, entre avaliação e discurso,
e fui eu, assumo, eu saí da imagem e a imagem deste lado ficou vazia. Portanto, uma das recomendações foi estar sempre alguém na imagem quando a sessão se passa praticamente online. É uma consideração importante e fica mais acolhedor para vocês que estão desse lado. Importante também é termos um meet and greet online e um meet and greet presencial. É muito importante ter alguém a receber todos online, manter conversa, e o mesmo acontece no presencial. Ao mesmo tempo que isso acontece e no decorrer da sessão, hoje foi o António que teve essa função, alguém tem que estar atento ao computador e ver o que se passa no bate-papo e desligar e ligar sempre o microfone de quem está a falar presencial. Como vocês podem ver, deste lado acontece muita coisa que vocês não se apercebem, mas que devem ter em atenção quando... O António está aqui a distrair-me. Devem ter em atenção quando estão a fazer uma sessão híbrida. António, comporta-te. O Zoom Master deve estar online para não desligar a sessão a toda a gente ao mesmo tempo. Se o Zoom Master for presencial, nós no final da sessão temos tendência a desligar para arrumar e colocar as coisas todas no sítio e acabamos por desligar a sessão a quem está online. Portanto, o Zoom Master sempre online é fundamental. Muito importante numa sessão híbrida são as funções que são desempenhadas e foi isso que a Edith teve atenção, que foi o avaliador geral tem que estar obrigatoriamente online para se aperceber o que é a função desempenhada desse lado e deste lado também, porque há coisas que quem está presencial não consegue perceber desse lado, e o timer tem obrigatoriamente que estar online para que todos o possam ver de uma forma correta. O Toastmaster, ainda não chegamos bem a acordo, mas temos quase a certeza que deve estar presencial. Estas são as nossas considerações, são as nossas dicas para vocês que queiram começar as sessões híbridas. Eu termino esta sessão da mesma forma que comecei, a agradecer aos membros do Viana Toastmaster por este bocadinho e a todos vocês que assistiram à nossa sessão. Obrigada, a próxima é quinta-feira, dia 28, contamos com todos.